que esperar para 2026 e o Matheus falou sobre o ajuste vai ter que ser feito pela inflação, né? Meio que a escolha do governo é a inflação. O que na prática é isso, né? Porque ele não consegue se financiar com os títulos do Tesouro, emitindo o título, que é a dominância fiscal, que parecia um negócio maluco de se falar um ano atrás e é isso que tá acontecendo. E a outra pergunta é isso, né? Para onde que a gente tá, Tem onde que a gente tá indo? a questão da dominância fiscal, ele é um conceito um pouco mais teórico do que prático, né, de você conseguir mensurar. Chegamos na dominância fiscal, isso não existe muito bem, né, você só vai saber quando estiver lá de fato. Mas a percepção, né, considerando o que estamos observando, é muito negativa no sentido de que, aliás, né, só uma ressalva aqui, quando o governo fala assim, não, porque esse problema da dívida, a gente está pagando juros para rentistas na Faria Lima. O detentor da dívida pública brasileira são os brasileiros. São os brasileiros. Sim. Você vai dar calote no seu povo. É isso que você vai fazer. No final, são os fundos de pensão, né? Tem as reservas de bancos que vão estar nessa dívida pública. No final do dia, é o povo brasileiro. Então, vai dar calote no povo brasileiro. E a segunda ressalva, que já foi mencionada pelo Faria aqui muito bem, é a questão do dólar também ser consumido, né? Nós somos uma economia importadora de bens de consumo, o dólar está em tudo, vai estar no combustível. O prefeito falou hoje, vai subir tarifa de ônibus justamente porque o dólar está mais alto, tem que repassar o custo do combustível que está sendo esperado. Enfim, é uma equação que vai bater, e daí a reação vai ser muito negativa. E quando a gente observa esse problema de falta de perspectiva na trajetória de endividamento brasileiro, isso é um desequilíbrio. A gente está descrevendo um desequilíbrio macroeconômico aqui. Para você fechar esse desequilíbrio, tem algumas maneiras. Você pode crescer muito, é a saída indiana. Você pode fazer um ajuste fiscal, é o que o Milei está fazendo agora, tentando fazer. Primeiro superávit em 123 anos. O trabalho, a gente pode até entrar nesse assunto, eu até ficaria muito feliz de entrar, porque o trabalho que ele tem feito, até eu sabia que era a direção correta, mas me surpreendeu no tempo em que a gente começou a ver frutos. Sim. Então acho que vale a pena a gente até entrar depois. Não sendo esses dois casos, a gente vai ter que fechar essa conta de algum jeito. Vai ser nos juros? Então, se for nos juros, tem que fazer direito, porque juros também vai ter um reflexo na atividade importante. Ou a saída turca, a saída da Argentina, sai na inflação. Você inflaciona a economia, e daí você, consequentemente, consegue reequilibrar esse patamar de endividamento. Mas, no fundo, na verdade, é uma equação subótima. Você está trabalhando com uma sociedade, uma economia subótima, não é um patamar ideal. Você tem que ter controle. O patamar de inflação, o Brasil viveu isso, né? Por muitos e muitos anos. E sai caro para a população, né? Muito caro. Só um complemento aqui que o Matheus falou, que eu concordo que até no início da pergunta da Argentina e Turquia, falei um pouco mais a Turquia, e um complemento, Matheus. Qual que é o grande... Qual que é uma mensagem que o Lula passou domingo? A gente vai resolver a questão do Banco Central. Isso foi muito ruim. Primeiro, o Banco Central são 9 pessoas com mandato que não podem ser demitidas. Quer dizer, como é que demite um diretor de Banco Central? Não é numa canetada, não é uma coisa simples. E dos 9 atuais, 7 foram indicados. 7 foram indicações do PT, né? Do PT. E assim, tanto o Nilson, que é do Bradesco, quanto o professor Paulo Piketty, são ótimas indicações. Excelentes indicações. E tem muitos outros diretores indicados, são pessoas de carreira do BC. Perfeito. Então, assim, eu vejo nomes bons no BC, em termos de diretores. O que aconteceu no caso da Turquia? Qual que é o erro que está acontecendo aqui? Se o BC colocar, vamos falar 15% de Selic, 15%, vamos parar no 15%, mas eu acho que vai ser mais, tá? Para fazer o ajuste pela inflação, esse juro tem que cair, ele não pode subir. Acho que essa questão do Lula falar, a gente tem que mexer nisso, não dá para subir o juro, porque se o ajuste é via inflação, você precisa que o juro caia e não que o juro suba. Foi a medida que o Erdogan fez. Com a mesma retórica. Falava que a inflação era um ataque especulativo, que se você reduzisse a taxa de juros, você ia reduzir a inflação, que é uma loucura. Exatamente. Ele pegou todos os livros de macroeconomia e rasgou. Erdogan, presidente da Turquia. Tanto que a dívida da Turquia é 30% do PIB. A nossa está em quanto? 80%. Então, você bota uma inflação aqui, a ideia é uma inflação, a ideia é o seguinte, PIB nominal, que é o PIB real, o PIB que o IBGE divulga, 3%, isso aí é PIB já tirado da inflação. Então, o PIB nominal ser maior do que a Selic. Aí você poderia ter uma redução da dívida. Porém, a variável de ajuste é o dólar, né? Como na Turquia. O dólar estava quanto? Sei lá, 6, foi para 30, né? E assim, é rápido. É muito rápido. Inclusive... Gradually then suddenly, sabe?
E entrar nessa questão aí, eu acho que falar sobre... Foi levantado aí nos últimos dias questão de ataque especulativo, inclusive você já citou, né? Como se isso estivesse sendo algo para destabilizar o governo, o mercado tentando render o governo a fazer o que ele quer, né? Essa é a narrativa aí que está sendo criada. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.